Olá, gente. Professor Marcos Dominista aqui, professor de arte, e hoje a gente vai começar um processo de entender o teatro e a formação do teatro no Brasil. Então a gente vai fazer uma prévia das primeiras manifestações e uma pincelada. É muito assunto para a gente trabalhar em tão pouco tempo, então pesquisem mais, né? Acessem a plataforma Gonçalves Dias lá no YouTube, vejam nosso canal e verifiquem os links de outros assuntos correlacionados. Bom, a gente vai falar por períodos, então a gente vai começar pelo século XVI. No século XVI, a gente tem o teatro como uma forma, literalmente, de propaganda político-religiosa. Uma figura para você ter referência no século XVI para o teatro em si. Padre Anchieta. Já ouviram falar dele? Padre José de Anchieta, quando chegou ao Brasil, ele tinha 19 anos de idade. Era um jovem extremamente promissor, cheio de ideias. Espera aí, um jovem cheio de ideias, padre jesuíta, que veio da Europa, né, mas que não falava a mesma língua dos velhões da Europa, que eram mais conservadores. Só para você ter uma noção, a importância de Anchieta é tão grande para o teatro brasileiro que alguém pode dizer assim, mas o que um jesuíta tem a ver com o teatro? Pois é, o teatro era pedagógico. Ele utilizava o teatro para ensinar e catequizar, tanto índios, ou indígenas, perdão, os culumins, a palavra correta é com L, depois é que por causa do sotaque português, alguém falava culumim, e aí o sotaque não sou bom nisso, né? E o sotaque acaba dando a ideia de que a palavra dita pelos portugueses era curumim, certo? Então, o teatro era feito nas ruas, nas praças, nas escolas, e essas manifestações nas ruas é que dão origem às nossas festas e manifestações dramáticas populares, que a maioria delas tem cunho religioso, né? Um exemplo disso são as apresentações da Via Sacra, das Paixões de Cristo. Aqui é a foto de uma das que eu mais acho fabulosas, aqui em São Luís do Maranhão, que é a Via Sacra do Grita, lá no bairro do Anjo da Guarda, na região de Itaquibacanga. O teatro, nesse período, era rude, né, sem falta de espírito, e os textos literários eram construídos a partir das necessidades locais, cenário, figurino e assim por diante. Anchieta, padre Anchieta, foi responsável em traduzir a língua tupi-guarani para o português. E isso gerou um incômodo muito grande com os chefões na Europa, né? E esses jesuítas recebiam ensinamentos de técnicas teatrais para usar o teatro da mesma forma que era utilizado na Idade Média na Europa para ensinar os conceitos da religião católica naquele período. Então, o que você tem? Eu volto já nesse aqui. Você tem algumas manifestações que existem até hoje. Na Idade Média, os mistérios, milagres, moralidades, as laudes, os entremeses, eram manifestações que eram produzidas desde a Idade Média, que sustentaram até o período quando os jesuítas descem ao Brasil e os jesuítas trazem para cá elas. O que são essas manifestações? Mistérios. Eles podem ser peças teatrais na forma de autos ou paixões. Auto. Lembra do Alto da Compadecida? O alto sempre é representado na época do Natal. Já as paixões, que falam sobre morte e ressurreição, seriam representadas na época da Páscoa. Agora eu entendi. Os milagres seriam peças teatrais que contam os milagres que a Bíblia conta, os milagres de Jesus Cristo, entre outros. Nos mistérios, deixar claro que o personagem principal sempre vai ser Jesus Cristo. E você tem um antagonista, o capeta, o capiroto, o diabo, ou coisa ruim. Então eles dois estão juntos para saber o que é certo e o que é errado. O milagre é para você entender o que você ganharia, o que você ganha, se você fizer os paradigmas do catolicismo de maneira correta. Já as moralidades eram peças desde a Idade Média que falavam dos conceitos do certo e errado. Eu vou ensinar para vocês os 7 pecados capitais. Cada um deles vai ser um personagem físico. As laudes e os entremeses, eles têm apelos bem distintos. Um é religioso e os entremeses são mais suaves, por assim dizer. Eles trabalham muito com a comédia. A laude é o que a gente chama hoje de procissão, romaria, né? São aquelas manifestações católicas onde você sai da igreja e vai andando pela praça, a rua e assim por diante. Bom, isso tudinho tinha um objetivo: ensinar o que era o catolicismo, né? Aqui outra referência da Via Sacra. Aqui é um espetáculo que a gente montou, eu e um grupo de alunos de uma escola, né? A Via Sacra de um autor chamado Henri Geon, e a gente trabalha muito com essa construção dos valores das moralidades e dos mistérios. Há um processo bem grande de abrasileiramento, essa palavra nem existe, né, do que os europeus, Padre Anchieta e outros,
com o que os índios e os brasileiros tinham nesse período. Por exemplo, um processo cultural indígena, na mitologia religiosa indígena, você tem o Anhangá. Não existe uma figura do demônio físico, do diabo físico, em outras manifestações religiosas, a não ser o cristianismo. Resultado, eu tive que fazer o que a gente chama de sincretismo religioso para entender. Então, os anhangás, que eram os espíritos da floresta, nas encenações, viraram automaticamente os diabos, para que pudesse explicar quem era o diabo cristão, já que isso tinha sido trazido da Europa. As peças eram feitas e escritas em português, tupi-guarani e às vezes até em espanhol, para várias pessoas que estavam lá entenderem. Em 1557 houve uma incessante atividade teatral e todo mundo fazia, porque era a forma de se entender. E a gente sai do século, né, do século XVI, né, onde você tem os autos jesuíticos, onde as figuras, os personagens são alegóricos, simbólicos, históricos, todos eles em formas físicas. Os atores geralmente eram os padres, as mulheres não eram permitidas, deixar claro isso. E aí os costumes indígenas e os bichos, além de hábitos indígenas, são colocados nas peças também, o que chocou muito os europeus na época. E a gente entra, essa aqui é uma foto da Paixão de Barro Duro, que nós estamos dirigindo agora o trabalho do João Leonardo Alicá, que tem um projeto social no interior do estado, e a gente sai do século XVI para o século XVII para entender o que foi que houve. Né? Praticamente nada. Pontualmente no Brasil, uma ou outra, mas a produção teatral foi inexistente nesse século. Dramaticamente nulas, um vazio de 2 séculos mais ou menos. Você tem duas únicas peças importantes do Manuel Botelho e uma do Cláudio Manuel da Costa. Uma escassa documentação, quase nada se documentou, quase nada se escreveu, né, sobre esse período. Saímos do século XVII, onde você tem Padre Antônio Vieira, que fala sobre a música do Parnaso. Ainda ele trabalha muito sobre o que já tinha sido feito no século anterior, que é o caso do Manuel Botelho de Oliveira. Obras do Cláudio Manuel, mas, como eu disse para vocês, muito pontuais. E a gente entra no século XVIII, que começa a ter uma mudança, mas ainda o Brasil é uma colônia, então tudo é muito escasso, tudo é muito. Você tem nomes que são importantes, mas gente que vem de fora para apresentar e que demora, assim, vem um aqui só no ano que vem, daqui a 2 anos, e assim por diante. Né? Comédias francesas que vinham, tinha gente que vinha fazer a peça em francês, só quem sabia falar francês ia, o pessoal ia só para poder preencher espaço e olhar o visual do espetáculo. Né? Na Bahia se constrói o primeiro teatro público brasileiro, o Teatro da Praia, em 1760, e não sei se alguém já viu num filme chamado O Alto da Compadecida, os tocadores de pífaros, né, saíam na rua junto com tambores avisando: vai ter teatro hoje, vai ter teatro hoje. Era o único entretenimento e diversão. A coisa muda de figura no século XIX, que é o século da mudança. Por quê? 1808, Dom João VI vem com a família real toda para o Brasil e aporta no Brasil. Como ele traz não só a família real, mas 5.000 pessoas de Portugal, a corte portuguesa precisava de diversão neste país que não tinha nada para ser feito. E o que eles queriam é que se construísse um teatro decente, porque o teatro era um barraquinho, uma casinha pequena, com nada muito sofisticado, capaz de acolher dignamente a corte e os visitantes estrangeiros, que eram muito aristocratas e cheios de manias da Europa. O que eles não estavam errados, já que você tinha uma situação. A vantagem é que nós tivemos a construção, inclusive, de teatros grandes aqui em São Luís do Maranhão. Teatro Arthur Azevedo, que data desse período. A desvantagem é que só quem tinha acesso ao teatro, como ainda acontece em muitos casos, era a elite. Foi construído um teatro, no teatro, perdão, Real Teatro São João, que foi para a família real, né, em 1813, depois que a família real chegou aqui, e Dom João VI, o rei, pai de Dom Pedro I, dormia no meio do espetáculo, roncava, né? E ele ia em todos, mas ele dormia. Quando ele acordava, ele começava a rir, a plateia ria toda junto. Era bem interessante isso, quando você começa a falar. As pessoas que eram destaque na cidade, todo mundo ia, né, para poder aparecer, chamar atenção, fazer caras e bocas. Aqui uma pintura do Debré, que é um pintor da Missão Artística Francesa, do Real Teatro de São João, que era justamente o local mais sofisticado que tinha. O povo ficava na porta. Imperial Teatro São Pedro, em Alcântara, né, que sofreu um incêndio em 1856. E o Teatro João Caetano, que tem uma história bem interessante. Ele foi construído em 1891. Aí ele foi derrubado em 1928. Aí ele foi reconstruído em 1930. Isso aqui. Vocês estão vendo ele aqui. Hoje, ele está aqui, ó, depois de ter passado em 1965 para a reforma, e 78 ele foi reconstruído, né, ainda existe o João Caetano, que era isto aqui, perdão,
e virou isto aqui hoje. O Teatro João Caetano é mais ou menos assim e reabriu as portas recentemente por causa da situação da pandemia, beleza? Já falar para vocês quem foi João Caetano. Uma coisa interessante sobre o público que frequentava o teatro no século XIX. Os garotos, adolescente é adolescente de qualquer época, não tem para onde correr. Então, para chamar a atenção das meninas, que eram, né, as futuras esposas e assim por diante, né, vou colocar um U porque chamava esposas naquela época, não esposas, eles usavam as roupas militares dos pais, que eram militares, e deixavam as medalhas, tudo, quanto mais pudesse estar papagaiado, enfeitado aquela roupa, e ele se inchava assim. Não é muito diferente de alguns meninos que botam mais roupa, botam os bonés, alguns até balançam chaves de carro. É mais ou menos isso. Quanto mais decoração tivesse, ou com decoração tivesse naquela roupa, mais chamava atenção, porque as meninas ficavam lá. Pois é, o objetivo era mais ou menos o mesmo que vocês estão pensando. Não faltava excesso de violência, era muito complicado, porque o público não era sofisticado nem educado. Então, se alguém cutucasse o outro, era capaz de dar uma facada bem ali mesmo, e aí a confusão era certa, né? Parece que a gente estava falando de algum bairro daqui de São Luís. As roupas estavam presas às tradições do século anterior, então todo mundo, quando subia no palco, né, era tudo pomposo. E as pessoas se preparavam para ir ao teatro, era uma coisa bem engraçada e interessante. Uma coisa legal de você prestar atenção. Aqui em São Luís do Maranhão, o Teatro Arthur Azevedo, que data desse período do século XIX, não tinha ar-condicionado. Né? São Luís é um calor que só falta matar. E aí, como é que alguém ia apresentar um espetáculo no palco do Teatro Arthur Azevedo? As portas todas eram abertas. Na cidade existiam os chamados pregoeiros. Os pregoeiros são as pessoas que cantam o que eles estão vendendo. Quem ouvir já sabe o que eu estou falando. Sorvete, o cara canta a palavra. O ideal é um cuscuz que é vendido aqui e o cara sai gritando na rua. Agora imagina vários pregoeiros na frente do Arthur Azevedo, gritando e vendendo seus produtos, enquanto o ator se esgoelava no palco para tentar ser escutado. Pois é, essa é a nossa realidade do século XIX não tem nada de pomposo romantizado. Eram fatos. Os atores que eram pretos, que eram negros, pintavam as caras de branco para poder serem aceitos. Isso já acontecia no final do século XIX e início do século XX. A interpretação foi progredindo, era bem primária, e até que companhias estrangeiras começaram a servir de exemplos. A direção era muito primitiva, muito tosca até, e os efeitos eram fortes. Nesse período, o governo até tinha um certo interesse pelo teatro. Hoje é bem diferente. Bom, eu coloquei a foto de um dos lugares mais lindos que eu acho no mundo, o Teatro Arthur Azevedo, né? No século XIX, final do século XIX, início do século XX e atualmente. Ou seja, é praticamente a mesma coisa. Nota, o nosso Teatro Arthur Azevedo, ele foi construído com o nome Teatro União, depois Teatro São Luís e atualmente Teatro Arthur Azevedo. Tem uma história interessantíssima que a gente pode tirar uma aula só para falar sobre isso. De uma atriz que nasceu dentro do Teatro Arthur Azevedo, a Polônia Pinto. Tem lá um busto lá, né? E ela pediu para ser enterrada depois que falecesse lá. E foi. Mas é uma história para outra aula. João Caetano, esse nome é um nome conhecidíssimo no teatro brasileiro do século XIX, porque ele não foi só ator, ele foi empresário, ele foi a primeira pessoa que conseguiu ver o teatro como uma forma de empresa e gerenciar companhias, administrar, criar eventos, ou seja, ele foi o primeiro teórico do teatro brasileiro a olhar o teatro com outros olhos e criar padrões, criar metas, criar mecanismos e estruturas com suportes administrativos e logística, sem ter a noção real disso. Né? Ele profissionalizou o teatro nesse período, ele trabalhou com as companhias que atuavam não só no Rio de Janeiro, que era a capital, mas no resto do Brasil, e introduziu temas brasileiros, né? As lições dramáticas como um componente de compreensão do teatro na época. Ou seja, ele deu forma ao teatro brasileiro no século XIX. Está aqui o João Caetano, na frente do teatro tem uma escultura dele, né? Ninguém sabe exatamente quem fez esse desenho. E falar de duas ou três pessoas que são importantes para a gente, para o teatro brasileiro. A gente vai falar mais deles quando a gente falar sobre autores brasileiros, mas principalmente Arthur Azevedo e Martins Penas. Arthur Azevedo é maranhense. Aos 15 anos de idade, ele saiu daqui de São Luís do Maranhão e ele foi morar no Rio de Janeiro. Eu sempre discuto e brinco com isso, não é uma forma de discordar, perdão, da palavra, mas Arthur Azevedo é um autor maranhense, menos maranhense por quê? Porque ele fala, o que ele escreve é sobre o Rio de Janeiro. Isso não está errado, eu estou colocando que vocês entendam. Nosso Teatro Arthur Azevedo é dado o nome e título em função do Arthur Azevedo, o autor maranhense que passou dos 15 para frente no Rio de Janeiro. Então, como a vivência dele nessa situação, ele escreveu sobre o que ele via. Conto de teatro, assuntos do cotidiano da vida carioca e um extremo observador, debochado e irônico
do dia a dia do Rio de Janeiro. É muito interessante. O outro extremo que eu coloquei, né, eu vou já voltar nele, é uma figura chamada Martins Pena. Então, deixa eu explicar para vocês, para a gente entender essa comparação. A gente trabalhou com dois agora, mas a gente vai trabalhar com mais em outra aula. Martins Pena e Arthur Azevedo. Uma linguagem mediana sofisticada, para muito sofisticado, uma plateia mais rica. Martins Pena, uma linguagem bem mediana, sofisticada, para o povão. Então, enquanto um escrevia para a elite, o outro escrevia para o povão. Os textos do Arthur Azevedo eram mais elegantes, mais refinados, alfinetava a riqueza, brincava com gente muito rica. Já o Martins Pena, não. Ele escrevia sobre gente do campo, povão, bagaça, a confusão na casa do vizinho, e aí você se identificava. Por isso que eu gosto sempre de dizer que duas figuras extremamente importantes para o teatro brasileiro no século XIX, para você entender como é que funcionava, são Arthur Azevedo e Martins Pena. Ambos trabalharam com o que a gente chama de comédia de costumes. Namoros, infidelidades conjugais, isso é assunto que dá muito pano para manga. Relações de família, amizades, fofocas, cerimônias festivas, cerimônias fúnebres, os ricos, né? Que não são ricos, os novos ricos, os pseudo-ricos, situações de ruas, casas, histórias e assim por diante. As peças de Arthur Azevedo são comédias, todas elas são comédias, né? Ele tem uma ou outra em outro pautado em outra situação, mas tem uma que eu acho maravilhosa, chamada Capital Federal. A Capital Federal era o Rio de Janeiro. E aí se constrói na Capital Federal um hotel que é o hotel mais sofisticado do mundo, pautado nos mesmos parâmetros dos hotéis de Paris, os mais ricos dos ricos. Só tem um detalhe, a Capital Federal tem muito dinheiro porque está crescendo, mas as pessoas não são sofisticadas. No hotel, as pessoas não sabem se portar, por quê? Porque é uma opção de, abre aspas, deixando um tom irônico de Arthur Azevedo, capial, caipira que não sabe nem entrar no hotel. Oh, aquela situação. Então ele brinca com essas novas realidades que acontecem. Peça de Arthur Azevedo. A Joia, Amor para Nechins, A Pele do Lobo, Entre a Missa e o Almoço, Capital Federal, Almanjarra e o Mambembe. Eu vou falar sobre essa daqui, tem até uma imagem dela. Essa Almanjarra, essa foto que vocês estão vendo, é de um coletivo de artistas maranhenses, dos quais eu admiro, um deles até faleceu, né? E eu amei esse texto do Arthur Azevedo, eu assisti como plateia. É uma brincadeira muito grande. Almanjarra é o nome de um guarda-roupa, seria o nome de um guarda-roupa, um armário do quarto. Então era muito comum, ainda é muito comum, a tua mãe, que mandou fazer um guarda-roupa de madeira, gastou uma nota de um dinheiro enorme, ela chega para a vizinha, olha vizinha, o que eu mandei fazer? Aí a vizinha chegava para o marido e dizia assim, olha, ela mandou fazer um armário, um guarda-roupa daquele jeito, eu quero um maior. Aí essa personagem, ela manda fazer um guarda-roupa que é maior do que a outra. Só que o guarda-roupa é tão grande que não passa da sala, e lá mesmo. Só que ela era muito jovem, o marido era mais velho, é um processo de infidelidade, e ela tem um amante que entra aí, quando o vizinho que tem interesse nela, né, descobre onde é que está o amante, dentro do guarda-roupa, pois é, aí está instalada a situação. Aí se pergunta, onde Arthur Azevedo vai buscar motivação para as histórias dele? Nas crônicas que ele fazia no jornal. Ele provavelmente escutava essas histórias, né? É um bom ouvinte, mas também eu posso dizer que é um bom fofoqueiro, porque ele vai moldando as histórias, de forma que você acaba se identificando em algum ponto na história, né? Bem interessante. Entre a missa e o almoço, isso aqui é da minha companhia de teatro, eu amo essa situação, onde perdão, 5 mulheres voltam da missa e elas e ficam até o intervalo do almoço, antes do almoço, na casa de uma delas, para fazer o que as mulheres daquele período, as mulheres e os homens também, faziam: sentar e fofocar e falar mal da vida dos outros. Qual é a pauta da semana? A confusão é grande, bem grande. Martins Pena, tecnicamente falando, é o fundador da comédia de costumes. Comédia de costumes. Comédia de costumes. O que é comédia de costumes? É uma comédia onde você trata sobre o cotidiano. Os americanos chamam de comédia de situação, reduzindo, ou situation comedy, ou sitcom. Pois é, alguns programas que você assiste em séries, tipo Friends, me deu branco agora das séries, né? Me lembrei. Ou então as brasileiras, A Grande Família, são comédias de costumes, onde se fala sobre o cotidiano. Não é sofisticado, não tem muito peguismo, ele vai direto à situação. Por exemplo, Juiz de Paz na Roça é uma disputa com gente do interior e gente da cidade, onde o capial, o caipira, vai mostrar que ele pode não saber falar
decentemente, mas ele tem a malícia de resolver a situação que algumas pessoas da cidade não têm. Tem até uma novela que está sendo reprisada, chamada Cravo e a Rosa, que é uma adaptação de William Shakespeare, da Megera Domada, que brinca com essa situação. O caipira, ele pode ser mais simplório, mas ele não é bobo nem burro. Então, o Martins Pena brinca muito com isso. E como ele falava a linguagem popular, ele era muito cativante para o povão, e ainda é hoje, no caso, porque a obra é muito contemporânea. Eu vou deixar vocês aqui com a obra de Martins Pena, e entre outras, que a gente vai falar mais à frente, Quem Casa Quer Casa, Juiz de Paz na Roça, e assim por diante. Professor Marcos Dominici, um abraço. Fui.